Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a geometria espacial e a sua relação com o grafite. Bom, aí alguém vai falar, pô, geometria espacial, Galo, aí vai falar sobre astronautas, sobre o universo, sobre o homem na lua, sobre terra plana, né? Bom, na verdade a geometria espacial, ela tem esse nome meio estranho, mas na verdade o que é? Tudo que nos cerca de alguma forma no nosso plano físico é composto por figuras geométricas, né? Quando essa figura geométrica, ela, por exemplo, ela está no chão, a gente chama de geometria plana. Quando ela, por exemplo, se torna um objeto, a gente chama ela de geometria espacial. Basicamente, o que é a geometria espacial? A geometria espacial é uma figura geométrica que, além das dimensões que a gente conhece, que é a largura e o comprimento, ela também tem a altura, que aí determina o seu volume. Basicamente, dentro da geometria espacial, a gente tem duas condições de sólidos geométricos, né? Uns são chamados de poliedros, né? Que são sólidos geométricos compostos por superfícies planas. E os sólidos geométricos redondos, né? Por exemplo, tem o cilindro, o cone e a esfera. Por outro lado, essas formas básicas, elas podem ser reagrupadas infinitamente diferentes formas, de modo que a gente consiga fazer composições assim bem diferentes das formas básicas, onde a gente acaba por, de repente, não reconhecer o que é, na verdade, o objeto, né? Uma vez que com a junção de todas elas, a gente praticamente consegue representar qualquer tipo de coisa. Ou no grafite também o pessoal acaba chamando de grafite 3D. Por que vem esse conceito do 3D? Porque na verdade são as três dimensões, né? A largura, o comprimento e a altura. E aí o grafiteiro, ele acaba dando a impressão que aquele trabalho que está na parede num plano 2D, ou seja, que só tem duas dimensões, na verdade acaba parecendo como um 3D, porque o cara acaba enganando o nosso cérebro, dando profundidade, trabalhando com luz e sombra, e aí dando pra gente essa impressão de que a letra está saindo da parede ou alguma coisa do tipo, quando na verdade ela não está, até que se prove o contrário, né? Então, basicamente, dentro da geometria plana, a gente tem as figuras geométricas mais simples, por exemplo, o círculo, né, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o losango e o pentagrama, o hexágono e por aí vai. A gente tem vários tipos de figuras geométricas, né? Agora, do ponto de vista da geometria espacial, a gente tem os sólidos, né? Que são o cilindro, o cubo, a esfera, o cone, a pirâmide e vários outros sólidos também, né? E que dentro da geometria espacial eles compõem uma inúmera gama de sólidos. É possível até fazer combinações desses sólidos de forma que a gente praticamente consiga representar tudo que nos cerca. Quando eu dava aula na Fundação Casa, alguns anos atrás, eu cheguei a falar sobre a geometria com meus alunos, né? Sobre a geometria espacial. E eu vou colocar aqui uma imagem de um boneco, né? De um robô que eles fizeram, né? Foram 3 ou 4 alunos que acabaram fazendo uma junção de vários sólidos geométricos, transformando esses vários sólidos numa figura que eles falaram que era um robô e que ficou bem legal. Basicamente, assim, eu não vou entrar aqui na questão mais técnica do que é um sólido, né? Porque até se a gente for começar a pesquisar na internet, vocês vão achar várias definições mais matemáticas. Eu vou falar, na verdade, mais da aplicação da geometria espacial no campo do grafite, no que diz respeito também aos volumes, às luzes e às sombras, né? O que eu fiz basicamente, né? Juntamente com a minha esposa, a gente passou uma tarde inteira montando um monte de sólido geométrico, como vocês podem ver aí no vídeo. E aí, qual que é a graça desse processo todo, né? Eu coloquei eu fiz várias composições de sólidos geométricos, por exemplo, juntei um cone com um cubo e uma esfera, e aí fui desenhando essas composições com base no que eu estava olhando e com base na luz que estava incidindo. Inclusive, a questão da luz e da sombra é muito importante perceber no sólido geométrico, porque
com o desenho de observação, a gente vai acabando por perceber qual que é a orientação da luz, qual que é a orientação da sombra. E isso no grafite é primordial quando se fala de grafite 3D, por exemplo, ou quando o pessoal faz aquelas letras em 3D. Então eu coloco aqui no vídeo uma série de desenhos que eu fiz, de observação, onde basicamente eu peguei esses sólidos geométricos, criei uma composição ali no momento e desenhei usando um lápis preto. E não usei o lápis de grafite, porque o grafite estava refletindo na luz e o lápis preto ele fica mais fosco, é melhor de filmar. Então eu acabei usando ele. E o legal também é que não dá para apagar também, né? Então é mais um exercício legal, porque o negócio vai que vai, né? Você começa meio que fraquinho e tal, e aí depois que você vai pegando a ideia do que você está representando, você pode aos poucos ir escurecendo, apertando um pouco mais o lápis no papel, e aí pegando um pouco mais de confiança, e aí consegue representar basicamente tudo, né? Então no primeiro momento eu acabei fazendo alguns estudos, né, de composição basicamente com sólidos geométricos. Aí num segundo momento eu peguei um papel grosso, né, tipo, como é que é o nome daquele papel lá? O cinza que a gente às vezes compra. Eu peguei tipo um papel do tipo roller, é a parte dura de um bloco de papel canson. Eu desenhei 4 letras, né? Coloquei meu nome Galo e aí fiz essas letras em 3D só usando papel e cola. Bom, aqui ó, por exemplo, tem a letra G que eu fiz, né? Papel. Aqui a letra A, né? E aí eu acabei fazendo a mesma coisa. Eu juntei essas letras dentro de um espaço, coloquei uma luz de um lado e fiz um desenho de observação. Na verdade, acabei fazendo 2. Eu vou colocar eles aqui na sequência para que vocês vejam, né? E esse estudo com a letra, basicamente, é a mesma coisa do exercício anterior, só que aplicado para o grafite. Então, por exemplo, se você já tem um estilo de letra, você está estudando como de repente fazer uma letra no estilo, né, do grafite e tal, esse exercício de fazer a letra, incidir uma luz, tirar uma foto, né, ou ao mesmo tempo, ou até mesmo observar a composição e desenhar diretamente aquilo que vê, é um exercício muito bacana para a gente ter a percepção de como que a luz e a sombra reagem, né, numa superfície, num objeto. No site também eu vou deixar algumas imagens de planificação de sólidos. O que é planificação de sólidos? É você pegar o sólido e desconstruir ele de tal forma, né, desmontar ele de tal forma que todas as faces desse sólido acabam ficando num plano. E aí no site eu vou colocar alguns desses sólidos para que vocês possam imprimir em casa e montar, e aí com isso construírem uma série de sólidos geométricos e com isso também conseguir brincar com a composição. Um exercício legal também é pegar de repente um isopor e cortar o isopor, né, de diferentes formatos e também fazer esse desenho de observação. Inclusive com argila também é possível também. Tem grafiteiros que acabam de tanto fazer esse tipo de trabalho, eles já sabem certamente onde a luz e a sombra vai bater. O meu trabalho não é um trabalho de 3D, né? Tipo, eu não faço letras, né, de uma forma comum. Basicamente o que eu faço é personagens. Então, assim, eu tenho uma noção básica de luz e sombra, mas o pessoal que trabalha com 3D, eles acabam tendo uma visão muito mais complexa, né, do que é a luz e a sombra. Eu vou colocar alguns exemplos de alguns trabalhos de grafiteiros que são referências na luz e da sombra, inclusive alguns aqui do Brasil, né, e alguns do exterior, para que vocês tenham uma noção de como é legal essa ideia de passar uma ideia 3D quando de fato está na parede, né. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E por favor deixe seus comentários, me sigam no Instagram. Siga o Instagram da Casa do Hip Hop de Mogi das Cruzes. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigadão.